Alô, alô, boa noite. Boa noite pra galera que tá entrando aí. Tá entrando uma galera. Gabi Smith, boa noite. Gesiane, Nutribela, Marcela Frazão. Galera, que já tá aí, tudo certo com o áudio, tudo certo com a imagem. Se tiver tudo ok, me avisem pelo chat, dê um like aí que eu entendo que tá tudo certinho. Já vamos começar com a nossa live de aquecimento para imersão nutricionista de consultório. Boa noite, Kimberly, Nutri Valéria, Biel Gomes. Show, Marília também falou que tá tudo certo. Boa noite, Gerson, Lucas. Então vamos começar nosso aquecimento para imersão nutricionista de consultório. Acredito que tem uma galera aí que não me conheça. Meu nome é Gorni Richter, eu sou nutricionista e essa live de perguntas e respostas aqui é tradicional no Instagram. Então, para quem não conhece, eu defino um tema, né, para seguirmos com a nossa live e as próprias perguntas de vocês vão ir retroalimentando nosso conteúdo. Separei para hoje, galera, carboidratos pré e pós-treino. Essa é uma dúvida muito comum no consultório por parte dos nossos pacientes, por parte também de outros profissionais da saúde, outros nutricionistas. Então, hoje vamos conversar um pouco sobre a proposta dessas prescrições pré e pós-treino, né? O que a gente tem de mito, o que a gente tem de comprovação científica em relação a isso. E quem já tem alguma dúvida sobre esse assunto, já pode mandar ou aqui no chat mesmo, ou na caixinha. Beleza? Então, introduzindo, né, aterrissando sobre esse universo aí do Nutrient Timing, porque essa prescrição, estratégia do carboidrato, tanto pré quanto pós-treino, nós podemos classificar como Nutrient Timing. Quando a gente fala de Nutrient Timing, estamos falando de uso estratégicos de macronutrientes em momentos estratégicos. Então, existe sim aplicação para os carboidratos pré-treino, né, mas a gente pode classificar essa estratégia como casos muito pouco expressivos em relação ao número de pacientes que nós recebemos no consultório. Aquele paciente que chega no seu consultório perguntando: Igor, o que eu consumo, o que eu posso consumir de pré-treino, né? O que você vai prescrever para mim de pré-treino em relação a carboidratos? Né? Ou então você prescreve uma refeição naquele horário ali próximo do treino. E ela pergunta: Igor, isso aqui então vai ser o meu pré-treino? A gente tem que começar entendendo que para a maioria dos pacientes, principalmente aquele paciente que treina, faz uma musculação uma vez por dia, né, ou então nem isso, 3 vezes por semana, o conceito de refeição, carboidrato, pré-treino, ele é muito pouco significativo, tudo bem? Quando a gente fala de atletas performáticos, aquele outro paciente que é mais focado em relação a provas mais longas, essa prescrição de carboidratos ela tem muito mais expressividade, ela tem muito mais relevância. Então, quando a gente fala de necessidade, primeiro aterrissando aqui falando de necessidade, refeição pré-treino contendo carboidratos, na maioria das vezes não vai ser uma necessidade, principalmente por esse seguinte motivo. Né? Quando o nosso paciente ele realiza uma sessão de treinamento, por exemplo, o paciente foi lá e fez a série dele de musculação. É bem provável que esse paciente ele só vá treinar novamente, só vá fazer a musculação novamente no dia seguinte e geralmente no mesmo horário. Ou seja, esse paciente ele vai ter 24 horas para fazer várias refeições contendo carboidratos. A principal ideia de refeição pré-treino contendo carboidratos é reabastecer os estoques de glicogênio para melhorar a performance durante o treino. Agora pensa comigo, se esse paciente treinou agora, digamos que ele treinou 6 horas da tarde, e ele só vai treinar no dia seguinte, 6 horas da tarde, certamente ele vai fazer uma série de refeições contendo carboidratos. Ele já vai chegar nessa sessão de treino do dia seguinte com as reservas glicogênicas abastecidas. Então, já quebrando um pouco de tabu aqui, refeição pré-treino contendo carboidratos, na grande maioria das vezes, não vai ser necessário, certo? Pensando em hipertrofia, pensando em emagrecimento,
para a grande maioria dos pacientes, não vai ser uma necessidade. E isso você pode explicar para o seu paciente, até mesmo se ele te perguntar se você não prescrever nenhum carboidrato ali antes do treino, beleza? A própria refeição, o almoço pode ser, para esse treino de 6 horas, o almoço já funciona muito bem como uma refeição pré-treino. Então, já quebrando aqui, sendo mais direto ao assunto, carboidrato pré-treino não é uma necessidade para a grande maioria dos nossos pacientes. Deixa eu ver. Galera, vamos mandando as dúvidas de vocês. Pergunta interessante, galera. E carboidratos durante o treino? A proposta aqui é carboidratos pré e pós-treino, né? Mas e durante o treino? Tem aquele paciente também que já estudou, já leu sobre maltodextrina, esses carboidratos que nós utilizamos intratreino. E, mais uma vez, para a grande maioria dos nossos pacientes, carboidratos intratreino não vão ser uma necessidade, inclusive podem mais atrapalhar do que ajudar, certo? Carboidratos intratreino, a ingestão ali do shake de malto, de outras fontes, né, de carboidrato em pó, eles vão funcionar muito bem para atletas que estão fazendo provas de longa duração. Não necessariamente atletas, mas até mesmo praticantes de atividade física que fazem provas de longa duração. Então, essa prescrição, a recomendação dela é que aconteça, né, a partir de 1 hora de atividade física contínua. Então, se o seu paciente ele costuma fazer pedaladas, por exemplo, que vão durar acima de 1 hora, aí pode ser interessante você realizar essa prescrição de carboidratos intratreino através dessas fontes, maltodextrina, o próprio gel de carboidratos, mas para a grande maioria dos nossos pacientes, aquele nosso paciente que só faz um treino de musculação, por exemplo, não é uma necessidade. Beleza? Pergunta da Moni Souza, né? Quantos gramas de carbo numa refeição pré-treino e pós-treino visando hipertrofia? Então, como eu já coloquei aqui no início da live, não é uma necessidade você prescrever uma refeição contendo carboidratos pré-treino, tá? Isso só vai auxiliar se o nosso paciente for realizar uma atividade física de longa duração. Aí sim, isso vai fazer diferença. Mas pensando em hipertrofia, emagrecimento, para aquele nosso paciente que vai na academia, vai ficar 1 hora, né? Até mesmo 1h30, por mais que tenha uma duração acima de 1 hora, ele não fica exatamente 1 hora praticando atividade física. Ele tem um intervalo entre as séries, muitas vezes, na maioria dos casos, esse treino não é tão intenso assim, então não é uma necessidade essa prescrição de carboidratos pós-treino, beleza? Pré-treino, melhor dizendo. E aqui a gente já entra já aterrissa no pós-treino. Igor, esse paciente, ele precisa consumir carboidratos pós-treino? Vamos lá. Se ele só vai treinar no dia seguinte, não é uma necessidade. Como eu coloquei, ele vai fazer uma série de refeições contendo carboidratos até o dia seguinte. Então ele já vai chegar no treino do dia seguinte com essas reservas glicogênicas abastecidas. Mas pensa em um outro paciente que tem o objetivo de hipertrofia, certo? Tem um objetivo de hipertrofia e ele treina mais de uma vez por dia. Galera, se está fazendo sentido, já deixa um like aí no vídeo que eu vou entendendo que está fazendo sentido para vocês, tá? E qualquer outra dúvida sobre essas perguntas, mandem aí no chat. Mas pensa nesse outro contexto. O paciente, ele treinou de manhã, né? Tem um objetivo de hipertrofia, só que ele vai fazer um outro treino na parte da tarde. Nesse caso, uma refeição contendo carboidratos pós-treino pode ser bastante interessante. Por quê? Porque aí você vai favorecer, você vai estimular essa ressíntese de glicogênio entre a refeição da manhã e essa refeição da tarde. Fez sentido? Então, se o seu paciente ele treina mais de uma vez por dia, faz sentido você prescrever carboidratos logo após o treino. Se ele só vai treinar no dia seguinte, aí, de fato, não é uma necessidade. Beleza? E a Monte Souza também fez uma pergunta em relação a quantidade em grama por quilo. Isso vai depender muito do aporte de carboidratos total da dieta desse paciente. Você vai atender o paciente que você vai prescrever 5 gramas de carboidrato por quilo durante o dia. Outros pacientes você vai prescrever 6 gramas, outros você vai prescrever 2 gramas de carboidrato por quilo de peso. Depende muito das individualidades do seu paciente. Mas pensando nesse exemplo que eu coloquei aqui, de um paciente que vai treinar mais de uma vez por dia, um treino de manhã, outro treino à tarde, é interessante nessa refeição pós-treino você colocar aproximadamente 30%
dos carboidratos totais da dieta desse paciente nessa refeição pós-treino, tá? Quanto mais próximo é essa ingestão de carboidratos pós-treino do treino, mais eficaz será essa ressíntese de glicogênio. E olha que interessante, a gente pode colocar isso em um contexto para aquele outro paciente, né, que tem um objetivo de emagrecimento. Ele pode não ter um treino tão intenso, mas ele pode gostar muito de doces. Olha que interessante, né? Digamos que você está atendendo esse paciente que gosta muito de comer doces. Tem essa fraqueza com os doces e isso, em alguns momentos, atrapalha ele a alcançar esse objetivo de emagrecimento. O que você pode fazer? Você pode colocar para esse paciente, né, o doce, né, logo após o treino. Por que, Igor? Isso vai gerar alguma melhora de performance, algo do tipo? Não. Mas depois do treino, o nosso corpo ele está mais apto para metabolizar os carboidratos, para ressintetizar glicogênio. Então, é um uso estratégico dos doces nesses casos de emagrecimento, quando o nosso paciente ele tem muita essa vontade, né? Sente muita vontade de comer doce. Se ele não sente essa vontade, né, não é uma estratégia interessante você prescrever, porque você pode utilizar outras fontes de carboidrato que vão trazer mais saciedade. Mas se ele gosta muito, esse é o melhor momento para você encaixar um doce na dieta do seu paciente. Fez sentido? E aí já aterriço nessa outra pergunta, né? Existe benefício de prescrever carboidrato pós-treino? Para aquele paciente que treina mais de uma vez por dia, com certeza. Tudo bem, você prescreve esse carboidrato pós-treino, pensando na ressíntese de glicogênio, consequentemente, no próximo treino do dia, ele vai chegar com essas reservas melhor abastecidas. Ele vai melhorar a performance no treino. Então, faz bastante sentido essa prescrição de carboidratos pós-treino, né? Se o paciente ele treina mais de uma vez por dia. Se ele não treina, não tem essa necessidade, tá bom? Vale mais a pena você investir em uma prescrição de alimentos fontes de proteína nesse momento pós-treino. Fez sentido, galera? Se está fazendo sentido, já deixa o like, deixa eu ver se vocês mandaram perguntas aqui no chat. Lembrando que essa é uma aula de aquecimento para imersão nutricionista de consultório que vai acontecer na semana que vem, terça, quarta e quinta, dias 17, 18 e 19 de janeiro. Lá eu vou te ensinar tudo o que você precisa saber, né, para atender com segurança e entregar os melhores resultados de hipertrofia e emagrecimento para os seus pacientes. Se você ainda não se inscreveu, o link está aqui na bio do Instagram, beleza? Deixa eu dar uma olhada nas outras perguntas, né? A Isagaia mandou: para a questão de tratar obesidade com o objetivo de emagrecimento, o carboidrato pré-treino não seria uma necessidade? Então, vamos lá, Isa. Se você está atendendo um paciente com obesidade, né, você vai trabalhar com um paciente com o objetivo de emagrecimento, a base para esse emagrecimento certamente vai ser o déficit calórico. Ele precisa estar gastando mais calorias do que consumindo, beleza? Então, se você coloca esse paciente dentro desse contexto metabólico de déficit calórico através da sua prescrição, certamente esse paciente ele vai emagrecer. Então, uma vez que você alcança essa meta, o Nutrient Time, a prescrição de carboidratos antes do treino, não é uma necessidade. Tudo bem? Não tem problema você colocar um outro alimento antes do treino, um outro macronutriente antes desse treino. Se esse paciente se sente bem treinando sem fazer nenhuma refeição horas antes, também não é um problema, certo? Então não tem nenhuma relação direta com essa prescrição de carboidratos antes do treino para o paciente que você está trabalhando com o objetivo de emagrecimento, né? Pode ser que o paciente chegue para você e fale assim: pô, Igor, eu me sinto desconfortável em treinar sem comer nada antes, né? Eu preciso de algum alimento que me dê sustância, é comum a gente ouvir isso. E nesse caso, se ele se sente desconfortável, você pode prescrever uma refeição pré-treino, sem problema nenhum. Sem problema nenhum também essa refeição conter carboidratos. Não é um problema você prescrever uma refeição contendo carboidratos pré-treino, mas você não precisa fazer isso. Não é uma necessidade, tanto no emagrecimento quanto na hipertrofia. Pensando em resultados performáticos, né, provas de longa duração, de fato, resultados de performance, aí sim nós temos essas recomendações de prescrição de carboidratos pré-treino. Mas para aquele paciente que vai na academia uma vez por dia ou treina 2 vezes por dia,
não é uma necessidade, assim como não é um problema você realizar essa prescrição de carboidratos pré-treino. Beleza? Isso aqui é muito interessante da gente explicar para o nosso paciente. Beleza? Porque eles leem muitas coisas na internet, eles acessam muitas informações que não são verdadeiras. Então, ele pode até achar estranho, com base no que ele leu, que uma refeição contendo carboidratos antes do treino é fundamental e você não realizou essa prescrição. Então, vale a pena você explicar isso também para o seu paciente. Certo? A Marília perguntou, a indicação de carboidratos intratreino usar somente quando o tempo de exercício for superior a 1h30? Então, Marília, a gente já tem essa recomendação a partir de 1 hora. A partir de 1 hora, essa recomendação de carboidratos intratreino, ela já é opcional, certo? Ela é praticamente obrigatória a partir de 2 horas de treino. Mas vale a pena a gente contextualizar. Isso não é para o nosso paciente que vai na academia e fica 2 horas fazendo musculação. Durante a musculação, ele para, ele descansa, ele tem um intervalo entre séries. Né? Também não é para aquele outro paciente que faz crossfit, né? Fica 2 horas no box, mas não treina de forma constante durante 2 horas. Então, essa questão de carboidratos intratreino, ela só vai realmente ser uma necessidade se o nosso paciente ele faz uma atividade física contínua, né, que apresente uma duração acima de 1 hora. A partir de 1 hora é opcional, né, a partir de 2 horas já é uma necessidade. Inclusive, esse é um tema bem interessante, mas ele é bem complexo. A partir de 2 horas é interessante até você fazer essa prescrição de carboidratos intratreino, né, com mais de uma fonte de carboidratos. Por exemplo, a maltodextrina e uma frutose. Então você pode combinar carboidratos para melhores resultados de performance, né? Mas, contextualizando, trazendo isso para o universo de consultório. São poucos os pacientes que, de fato, você vai precisar realizar essa prescrição. É voltado, né, especificamente para melhora de performance. Beleza? Se fez sentido, galera, já clica aí no coraçãozinho para ver que está fazendo sentido para vocês. Se alguém que está no chat já se inscreveu para a imersão, manda um meu aí no chat, ou então manda um coraçãozinho também. Kimberly mandou, carboidratos pré-treino para praticantes de crossfit. Galera, então, a ideia é a mesma, certo? Se o seu paciente ele só treina crossfit uma vez por dia, digamos que ele treina todo dia, 8 horas da noite. Se ele fez o treino agora, 8 horas da noite, né, e o próximo é só no dia seguinte, ele vai chegar nesse treino no dia seguinte com essas reservas glicogênicas abastecidas. Ele já vai fazer uma série de refeições contendo carboidratos. A partir de uma ingestão adequada de carboidratos, leva cerca de 2 a 4 horas para acontecer essa reposição dos estoques de glicogênio. Certo? Então não é uma necessidade esse paciente consumir carboidrato logo antes do treino. Dependendo de como for feita essa prescrição, isso pode mais atrapalhar o paciente do que ajudar. Ele vai chegar no treino, dependendo da refeição, com a barriga cheia, estufada. Então, necessidade não é, por mais que o crossfit seja uma atividade física de duração aproximada de 1 hora, né, não é uma necessidade. Dependendo do treino que o paciente vai fazer, para quem conhece mais o crossfit aí no chat, é possível que ele vai fazer alguns treinamentos, algumas sessões de treinos que são mais conhecidos e que têm essa duração maior do que 1 hora. Usa WODs mais longos, que duram mais de 1 hora. Nesse caso, você pode fazer uma prescrição pré-treino, porém é um caso específico. Né? Para a grande maioria dos treinos desse paciente, na rotina habitual de crossfit, não é uma necessidade, certo? E como eu falei, a partir da ingestão de carboidratos, leva cerca de 2 a 4 horas para esse paciente repor as reservas glicogênicas. Se ele faz um lanche 4 horas da tarde e treina 8, essa refeição já funciona como um pré-treino para ele, por mais que ele já tenha feito outra sessão de treinamento naquele mesmo dia, na parte da manhã, por exemplo. Beleza? E no CrossFit é comum o nosso paciente realizar mais de um treino por dia. Então, se o paciente ele treina na parte da manhã e treina novamente na parte da noite, nesse caso vale a pena você investir no carboidrato pós-treino, mas pensando no pré-treino, nesse caso não é uma realidade, tá? O intratreino é uma opção para pacientes que atuam
como personal trainer e que também treinam 6 vezes na semana? Beleza, Emily, vamos lá, né? Interessante essa pergunta. Pelo que eu entendi aqui da pergunta, seria um paciente que tem uma rotina, né, ativa. Por exemplo, um personal trainer ou um outro professor de educação física que atua dando aulas, se movimentando, aulas de dança, por exemplo. É uma necessidade? Na verdade, não, né? Vai ser uma necessidade, não necessariamente uma necessidade, mas vai ser um recurso caso você queira melhorar a performance do seu paciente, certo? Não quer dizer que se ele não tomar, ele vai ter um prejuízo naquela atividade. Nesse caso de um profissional que trabalha se movimentando muito, um professor de dança, por exemplo, que dá várias aulas ao longo do dia, não é uma necessidade porque não necessariamente ele tem o intuito ali de melhorar a performance dele, certo? Ele pode muito bem realizar as aulas dele, né, até mesmo as sessões de treino e com menos intervalos. Isso não é um problema. Mas pensando em paciente que quer melhorar a performance, né, na prova dele, na prova de CrossFit, na prova de CrossFit, no caso, se tiver uma duração acima de 1h30. Ou então na prova de triatlo, na prova de maratona, aí sim é uma necessidade, tudo bem? Mas não é porque o nosso paciente realiza uma atividade por mais de 1h30 que seja uma necessidade a prescrição de carboidratos intratreino. Somente se o intuito ali for melhorar a performance. Beleza? Vamos lá. Para quem tem... Essa pergunta veio dividida em duas partes, né? Para quem tem dificuldade em ganhar peso, é interessante consumir um hipercalórico ou seria mais interessante investir no whey, né? Uma boa pergunta, né? Digamos que você está atendendo esse paciente que tem o objetivo de ganho de peso, né? Principalmente voltado ali para hipertrofia, ganho de massa magra. Para esse paciente, na maioria dos casos, você vai precisar prescrever um superávit calórico. Ele vai precisar estar consumindo mais calorias do que gastando, certo? Pode ser que esse paciente ele tenha uma dificuldade de consumir todos os carboidratos que ele precisa. Talvez ele não tenha apetite, talvez a rotina dele seja mais corrida. Nesse caso, o hipercalórico é uma estratégia. Ali você tem uma refeição prática, ele pode levar o pó do carboidrato para a rotina dele, misturar com água e consumir de uma forma mais prática. A refeição líquida, nesse caso, ela traz menos saciedade, então se o paciente ele tem problema de não ter o apetite, uma refeição líquida vai ajudá-lo, certo? E também você vai conseguir fazer com que esse paciente, além do apetite, tenha mais praticidade. Então o hipercalórico é interessante sim em casos de ganho de massa muscular, em casos de ganho de peso, se o paciente não tem apetite para fazer as refeições sólidas, né? Ou não tem disponibilidade para comer parar várias vezes ao longo do dia para fazer as refeições. Nesse caso, o whey, na minha opinião, não vai ser tão interessante. Em uma prescrição para hipertrofia, onde você coloca o paciente em superávit calórico, não é difícil você bater a meta de proteínas necessárias, que vai de 1,6 a 2,2 gramas de proteína por quilo de peso. Então, nesse caso, na grande maioria das vezes, não vai ser uma necessidade. Só com os alimentos você consegue atingir essa recomendação. No caso de emagrecimento, onde é interessante esse aporte maior de proteínas, no caso para estimular saciedade, para evitar catabolismo muscular, o whey protein ou outra proteína em pó é um excelente recurso, beleza? Mas pensando em ganho de massa muscular, se houver a necessidade, você pode sim utilizar um hipercalórico. E tem outros alimentos que você pode pensar antes do hipercalórico, o uso de achocolatados, aveia, essas refeições líquidas do próprio suco de frutas, suco de uva integral, alimentos, né? Frutas, por exemplo, de alta densidade calórica, frutas secas, uva passa, frutas desidratadas, alimentos com alta densidade calórica, onde em um pequeno volume de alimentos você vai ter uma grande quantidade de carboidratos. Nós utilizamos bastante carboidratos para dietas de hipertrofia e ganho de peso. Beleza? Essa aqui é o início da pergunta, né? Então, vamos lá, galera. Mandem as dúvidas de vocês. Tá fazendo sentido? Se tá fazendo sentido, já deixa o like aí. Lembrando que essa live é o aquecimento para imersão nutricionista de consultório que vai acontecer na semana que vem. Terça, quarta e quinta, 17, 18 e 19 de janeiro. Beleza? Então, conseguimos começar a enxergar esse conceito de refeições
contendo carboidratos pré e pós-treino, na grande maioria das vezes, não vai ser uma necessidade. Igor, quando que uma refeição contendo carboidratos pré-treino pode ser interessante? Quando o seu paciente, né, vai realizar uma prova de longa duração, que tem como objetivo principal melhora de performance. Então, nesse caso, uma refeição pré-treino contendo carboidratos é interessante. Para aquele meu paciente que vai na musculação, fica 2 horas na academia, mas não fica 2 horas de forma constante dentro de um exercício físico. É uma necessidade? Não. Igor, quando que uma refeição contendo carboidratos pós-treino pode ser interessante? Quando o seu paciente ele vai treinar novamente naquele dia, então se é um paciente que treina, por exemplo, de manhã e vai treinar de novo de tarde, é uma estratégia interessante. Ou então para aquele paciente que você está trabalhando com emagrecimento e ele gosta muito de comer doces, ele tem esse ponto fraco. Então você encaixar esse doce no pós-treino é um momento estratégia, porque depois do treino, ali de 1 a 2 horas depois do treino, o nosso corpo ele está melhor, né, está mais predisposto a metabolizar esses carboidratos e utilizar esses carboidratos para repor as reservas glicogênicas. Então pode ser um momento estratégico para você encaixar um doce na dieta daquele paciente que tem esse ponto fraco, tudo bem? Não é também uma necessidade, você não precisa sair prescrevendo doce pós-treino para todos os seus pacientes que você está trabalhando com emagrecimento, mas para esse paciente específico que tem esse ponto fraco, é um uso estratégico, beleza? Vale mais a pena, se o paciente não tem essa vontade de comer doces, você utilizar outros alimentos, fontes de carboidrato, que vão trazer uma maior saciedade. E, consequentemente, né, boa parte das vezes, mais nutrientes também. Beleza, galera? Temos dúvidas? Quem aí já se inscreveu na imersão da semana que vem, deixa um like aí para eu ter uma noção. Acho que eu já respondi todas as caixinhas aqui, né? Igor, a imersão, para quem é? Primeiro, nutricionistas, né, que querem começar a atender no consultório. Primeiro, aquele nutricionista que está em outra área, se formou em nutrição, está em outra área e quer começar a atender no consultório. Você vai aprender em 10 dias, né? Vai aprender como em 10 dias você pode atender por segurança e entregar os melhores resultados de hipertrofia e emagrecimento. Nutricionistas que são formados, mas atuam em outra área, até mesmo fora da nutrição, e querem começar no consultório. Também é para você. Estudantes de nutrição que já querem sair da faculdade pronto para os atendimentos no consultório. Você não vai sair da faculdade pronto para os atendimentos no consultório se você já não começar a estudar para isso. Então, também é para estudantes, beleza? Também, obviamente, nutricionistas que já atendem no consultório, mas querem melhorar os resultados de hipertrofia e emagrecimento com os pacientes, tá? Pergunta boa, né? Carboidratos complexos no pós-treino para pacientes em processo de emagrecimento. É estratégico? É estratégico porque vai trazer saciedade para esse paciente. Quando a gente fala em dietas para emagrecimento, tudo que vai trazer saciedade para o nosso paciente é estratégico. Tudo bem? Então eu dei o exemplo aqui de doce, caso o paciente ele tenha uma maior afinidade com doces, tenha isso como um ponto fraco. Então esse é o momento mais adequado para você prescrever um doce para o seu paciente. Mas se ele não tem essa vontade, utilizar um carboidrato complexo, né, ou então um carboidrato associado a mais fontes de fibras, proteínas, é muito mais estratégico do ponto de vista de saciedade. Você só vai encaixar esse doce se realmente o seu paciente fizer questão, se aquilo for ajudá-lo, tudo bem? Mas se não é uma necessidade, obviamente, quanto mais refeições para esse paciente no emagrecimento você conseguir colocar carboidratos complexos, né, fontes de fibra, principalmente fontes de proteína, né, mais interessante é para esse paciente no longo prazo, porque você vai garantir um aumento na saciedade durante o dia todo. Se esse paciente se sente satisfeito ao longo do dia, menor a probabilidade dele furar a dieta, né, comer algum alimento, um doce, um biscoito que não esteja no plano alimentar. Então, todas as refeições que vão gerar maior saciedade no nosso paciente, principalmente no emagrecimento,
são estratégicas. João perguntou se vai ser ensinado a calcular dieta. Vai sim, João. Vou falar sobre cálculo da dieta. Vou falar sobre cálculo da dieta, prescrição de carboidratos, vou falar sobre gramas por quilo em relação à prescrição de carboidratos, exames laboratoriais, como associar exames laboratoriais com a prescrição, suplementação, anamnese, praticamente tudo, certo? Tudo que você precisa saber para atender com segurança no consultório e entregar os melhores resultados de hipertrofia e emagrecimento para os seus pacientes. Beleza? Terça-feira já começa. Terça-feira, 8 horas da manhã, a primeira aula já vai estar liberada. Certo, pessoal? Temos mais dúvidas? Aqui da caixinha foram todas, galera. Show de bola, hein, João? Se você ainda não se inscreveu, o link está aqui na bio do perfil, hein? Para todo mundo que está aí ao vivo e ainda não se inscreveu, link aqui na bio. A Nutri Jéssica perguntou se ela consegue acessar a aula no final do dia. Consegue sim, Jéssica. Então essas aulas vão ser liberadas na parte da manhã e vão ficar gravadas durante um curto período de tempo. Tudo bem? Então elas vão ficar gravadas, mas não durante muito tempo. Quanto antes você conseguir assistir, melhor para garantir todo esse conteúdo. A Auriane mandou: obrigado por nos passar tanto conhecimento. Deus te abençoe e te capacite cada vez mais. Show de bola, Auriane. Muito obrigado pelas palavras. É um prazer estar aqui ajudando vocês. Jéssica mandou: show de bola. Isso aí, Jéssica. Então, se você ainda não tinha feito sua inscrição, corre agora no link da bio, hein? Então é isso, pessoal. Vou ficando por aqui porque eu ainda estou nesse processo de elaborar, estruturar todas as aulas e todo o conteúdo que eu vou entregar para vocês. Se não tem mais nenhuma dúvida, nos vemos agora na terça-feira. E mais, galera, compartilha o evento com seus amigos, com seus colegas de profissão. Se você ainda é estudante, compartilha nos grupos da faculdade, certo? Vamos colocar essa galera para estudar. Quanto mais gente no nosso evento, na nossa comunidade da imersão nutricionista de consultório, melhor. A Miriam Gabi perguntou: técnica de nutrição também pode se inscrever? Pode sim, Miriam. Não sei se os conteúdos vão te ajudar da mesma maneira que ajudariam um nutricionista ou um estudante de nutrição, mas eu acho que todo o conhecimento, e principalmente do ponto de vista científico, que eu vou trazer bastante na imersão, é válido. Então é uma excelente oportunidade para você se capacitar ainda mais e ajudar, né, os seus pacientes, os seus futuros pacientes. A Valéria Ramos mandou: amo todas as aulas. Que bom, Valéria, fico feliz de poder estar te ajudando na sua formação, na sua capacitação profissional. Beleza, meu povo? Então, vou ficando por aqui e nos vemos agora na terça-feira. Eu quero ver todo mundo aí compartilhando com pelo menos uma pessoa os conteúdos aí, chamando para os eventos. Beleza? E Nayara mandou: amei, cada dia mais focada nos conteúdos. Faz muito bem, Nayara. Os seus pacientes, os seus futuros pacientes merecem essa capacitação. Tenho certeza que se você continuar nessa rotina com essa mentalidade, você vai ser uma profissional de muito sucesso. Então é isso, galera. Até terça-feira. Tchau, tchau.